Se assentar e, se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, se você tem, no livro de Neemias, e nós vamos continuar lendo o mesmo texto da semana passada, e depois eu vou pedir você, se você trouxe a Bíblia, deixar ela aberta com você. Se você tem ela de forma eletrônica aí também, você vai poder acompanhar conosco, tá? Neemias, como eu disse no domingo passado, se você tem dificuldades para encontrar Neemias, a sua Bíblia, ela tem uma capa de um lado e de outro. No primeiro livro é o Gênesis, no último é o Apocalipse. Neemias está entre um e outro. Está aqui, então é só você procurar que ele existe, ele está aí. E eu vou ler hoje, para começar, no capítulo de número 7, do versículo de 1 a 5. Neemias, capítulo 7, de 1 a 5. Para você que não esteve aqui domingo passado, ou para vocês que já esqueceram o que eu falei, nós lemos no capítulo de número 1 a história que Neemias mesmo conta, de estando ele no cativeiro, no país para onde os levaram, porque o povo de Israel foi levado cativo por um povo do norte, e eles foram levados em algumas levas. Neemias foi em uma delas, e ele estando lá, numa cidade que ele chama de Suzã, chegou um dos seus irmãos, chamado Anani, e ele perguntou pelos que ficaram para trás. É mais ou menos assim para nós que imigramos, e essa é uma história que eu acho que tem uma ressonância muito grande conosco, com quem imigrou, com quem saiu do seu país e foi para outro lugar, buscar uma situação melhor de vida, procurar uma nova história. No caso deles, eles foram levados involuntários, eles foram arrastados, arrancados da sua terra. A brutalidade de uma invasão militar e o arranque das pessoas. Mães perderam seus filhos, mulheres perderam seus esposos, homens viram as suas filhas serem levadas para serem escravas de monarcas de outro país. Os seus jovens que eram promissores na terra, agora vão servir em outro país, vão servir uma outra nação, e ainda mais, uma nação que tem uma mentalidade da divindade, que para aquele povo era a coisa mais preciosa. Quem é Deus? Nós servimos a Deus. Foram arrancados e levados. Então Neemias está lá, ele mesmo servindo como copeiro para o rei. Ele era o homem que provava a bebida do rei, porque uma das formas de se livrar dos monarcas naquela época era por envenenamento. As pessoas envenenavam a comida ou a bebida que o rei ia beber ou comer, e por isso o rei tinha provadores. Imagina, o cara vê aquele prato lindo, passar lá, ele tira uma colherzinha, prova, e aí eles esperavam um pouquinho para ver se o cara morria. Se não morreu, não tá tudo bem, vamos levar para o rei. A mesma coisa era com o vinho. Trazia-se o vinho, o copeiro, ele provava o vinho e ele entregava a taça para o rei. Era isso que Neemias era. E Neemias não só era o copeiro, como Neemias era o cara que ficava com o rei num dos momentos de maior intimidade dele, que era o momento do alimento. E ele está ali, chega Anani, ele pergunta: como é que estão as famílias que ficaram para trás? Como é que estão os nossos amigos? O que aconteceu com a nossa cidade? E aí Anani dá o relatório dizendo que a cidade havia sido atacada, havia buracos nas muralhas. Eu expliquei domingo passado para vocês que buracos em muralhas, naquela época, significava fragilidade, porque as cidades eram fortalecidas com muralhas. Os inimigos vinham atacar, a primeira defesa não era necessariamente o exército, eram as muralhas. E as muralhas ajudavam a defender as cidades. Então havia buraco é fragilidade. As portas estavam queimadas, as portas eram a segunda linha de defesa, porque elas tinham grandes portas, reforçadas portas, por onde os soldados também ficavam nas torres protegendo. E aí ele conta a história e Neemias começa a chorar, orar, jejuar. O que ele fez? Ele lamentou a situação. Primeiro ele teve consciência do que estava acontecendo. Muitos de nós não têm consciência da história da nossa vida e nós vamos levando a vida no piloto automático. Eu estava conversando com um amigo no Brasil e ele, líder de uma igreja, muito saudável por sinal, e ele disse assim: nós estamos parando a nossa igreja por 2 meses para conversar sobre doença mental. Aí ele disse assim: está alarmante o número de ansiedade, de depressão,
de suicídio no meio dos adolescentes, de pessoas tendo surtos, tentando se matar. Então nós estamos parando a nossa igreja para dizer o que está acontecendo. E por 2 meses, nós vamos pensar, baseado na fé cristã, com profissionais da área, o que está acontecendo. E aí eu comecei a rir. E ele disse assim, você está rindo da desgraça alheia? Eu falei, não, estou rindo do compartilhar. Estou rindo do ser do mesmo. E aí eu disse para ele uma estatística que é minha. E agora vocês, é uma estatística minha, ela é informal, ela não é uma pesquisa com dados específicos, é apenas percepção, mas segura lá. E eu acho que eu não estou errado. De cada 10 mulheres que eu convivo, 8 estão entre um processo de ansiedade profunda iniciando um processo de depressão. E de cada 10 homens, 6 tem que ter alguma coisa errada. Isso não é nenhuma epidemia, irmãos. Isso é uma pandemia. Passou de epidemia. Gente perdendo o sentido para viver, gente triste, gente com o coração angustiado, gente assolada por medos dos mais diversos. E ter medo não é o problema é quando o medo domina a sua vida. O problema é quando o medo se torna o algoz da sua existência. O problema é quando você deixa de funcionar pelo medo. Então esse medo, olha, se eu não tivesse nenhum medo, eu teria até uma psicopatia, um desequilíbrio, porque se eu não tivesse nenhum medo, eu seria capaz de fazer coisas que potencialmente poderiam me fazer mal. Eu não chego na beiradinha de um precipício e fico brincando, porque eu tenho medo de cair. Quer dizer, isso de certa forma é saudável, porque evita de que eu possa me ferir, machucar, enfim. Mas vocês já pararam para pensar como nós estamos levando a vida no piloto automático e não estamos percebendo de onde vêm essas coisas? Eu poderia dar para vocês diversas outras percepções minhas aqui. Vou dar só mais uma, para não tornar a manhã muito pesada. A grande maioria de vocês não me ouvem, vocês me escutam. A grande maioria. O que quer dizer isso? Mais ou menos assim, o que eu falar aqui vai entrar de um lado e vai sair do outro. Não vai descer para o coração, não vai subir para a mente, não vai promover transformação. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Isso é a nossa mente hoje. A maioria de vocês não estão aqui. Você pode dizer, que é isso, pastor? Você ficou doido? Não, você está aqui, o corpo, a carcaça. Mas você não está aqui. Sua mente está resolvendo problemas, sua mente está pensando em coisas. Porque hoje nós vivemos assim, olha, você sai com um amigo. Aí você senta para tomar um café. Qual que é a primeira coisa que você faz? Pegar seu telefone e olhar seu telefone. O amigo está lá, o café está na mesa e você está olhando o telefone. Você sai, e esses dias tem dado uns dias de sol muito bonito, eu curto demais a natureza. Eu venho no carro assim, vendo aquelas coisas, parece que eu estou vendo pela primeira vez na minha vida. Aí você vê, o que você faz? Você para o telefone e vai tirar. Você tira 10 fotos do sol, mas você não curtiu o sol. Aquilo não entrou em você. Não entrou. Eu sou professor por formação, uma das coisas que nós mais fazemos na pedagogia é atrair a atenção, porque a atenção desperta todo o processo cognitivo. Agora, se você está olhando para o sol, sem telefone, você está admirando a beleza das cores que os raios do sol jogam, você sente aquele negócio em você, sua mente vai para outro lugar, você pega o telefone, aponta e tira uma foto, acabou. Você perdeu tudo que foi de sentimento, tudo que foi de paz que poderia vir na sua mente, tudo que deveria vir no seu coração de bem, foi embora. Está me entendendo? Você está aqui na igreja, mas você não está aqui. O que quer dizer isso? Nem devia estar falando isso aqui agora, porque o assunto é outro, mas Deus trouxe, eu acho que é importante. Não importa se você entende que você é corpo, alma e espírito, ou se você entende que você é só corpo e tem uma coisa que se chama espírito ou alma. Não importa para mim. Você pode pensar das duas maneiras, não muda nada. Você não é só isso aí, ó.
Você não é só isso. Tem alguma outra coisa, uma outra essência em você. Se você crê que você é corpo, alma e espírito, você tem um corpo físico que tem necessidades, você tem uma parte emocional que também tem necessidades, e você tem uma parte espiritual que também tem necessidades. Ora, se você ficar sem comer, você vai ter fome. Você come, sacia sua fome. Daí, aproximadamente, quem tem um metabolismo normal, porque tem uns que comem toda hora e tem uns que quase não comem, daí 3, 4 horas você está com fome de novo, concordam comigo? Se não com fome, com necessidade de pôr alguma coisa no estômago. Ok, você está saciando o quê? Seu corpo físico, para você poder continuar funcionando. Se você passa longas horas sem comer, você vai ficando fraco. Se você passa longas horas sem beber, você vai fragilizando seu corpo. Órgãos vitais que precisam do nutriente da água, nosso corpo é composto em muito de líquido, vão perdendo a sua funcionabilidade no seu pico. Ora, a mesma coisa, querido, com as suas emoções, só que a emoção não fica com fome a cada 4 horas, ela aguenta aí o tranco, vai, 1 semana, 10 dias. Então você fica 10 dias bombando a sua mente, sem descanso, sem admirar o que é belo, sem um momento que você fecha os seus olhos e contempla com a mente alguma coisa que traz paz no seu coração. Você não para falar com Deus, você não aquieta. Eu estou daqui olhando para vocês, o que tem de gente balançando a perna, num frenesi louco assim, ó. É tremendo. O que tem de gente que fica com a mão, porque ele não tem a perna de certo para balançar aí, está com a mão. Nós estamos num estado de ansiedade física, porque isso se manifesta no físico. Só que aí dá 1 semana, deu fome da alma, mas não tem saciar. Então ela vai se esticando, se esticando. Você vai morrendo por inanição. Sabe o que é? Falta de alimento para a alma. Só que o espírito tem uma coisa a mais. O espírito vai 1 mês sem o alimento. Porque tem cargas, tem reservas, e ele vai absorvendo. Só que passa 1 mês, começa a ter falta. Começa a ter falta. Você não ora. Você não fala com Deus, você não lê a palavra. Não há nutrição espiritual. Por favor, me entendam. Por favor, me ouçam. Faça, porque muitos de nós procuram as nutricionistas, e essa aqui na igreja tem, em todo lugar, louvado seja Deus pela vida delas, fazem um excelente trabalho, né, com quem realmente fica, porque tem gente que paga e não faz nada. Não preocupa só com o seu corpo. E é por isso que muitos de nós estão com o corpo bonito e o coração doente, a mente doente. Concordam comigo? Não? Será que Deus falou com alguém de vocês aqui agora, querido, através disso? Porque não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Aliás, eu nem li o texto ainda, né? Espírito precisa de alimento. Curta um tempo de pegar na mão de alguém. Hoje eu fui dar um abraço ali atrás no pessoal da recepção, que eu gosto sempre de chegar e conversar com eles. Aí dei um abraço, a pessoa falou: pastor, hoje eu preciso desse abraço. Então, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui hoje que precisa de um abraço. Sabe o que é isso? É sua alma dizendo: está faltando alguma coisa que dá significado. Está faltando alguma coisa que completa quem eu sou. É a alma com fome. Fome de voz. Fome de carinho. Fome de atenção. Fome de sentido para viver. Só que se você insistir em deixar essa alma desta maneira, daqui uns dias alguém vai tentar dar sentido colocando 2, 3 pílulas na sua boca. E nada de errado contra os medicamentos. Eles são importantes e eles funcionam muito bem, desde que administrados por uma pessoa coerente. Mas seu espírito também está com fome.
E eu disse para vocês, Santo Agostinho, ele se antecipou e ele disse o seguinte: inquieta estará o meu coração, ó Deus, enquanto eu não aprender a descansar em ti somente. Mas Isaías capítulo 30, versículo 15 diz assim: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na segurança e no descanso a vossa vitória. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Vocês têm muita foto de pôr do sol, mas nenhuma observância da beleza da criação de Deus. Vocês têm muita foto de lago, mas vocês não pararam para pôr a mão naquela água e sentir a criação de Deus. Vocês têm muita foto das flores lindas que estão por aí, mas me digam, quem parou e admirou uma pétala daquela de rosa? Quem parou nesse jardim que você fotografou e olhou para essa rosa e disse: poxa, olha que detalhes. Olha que cor que essa flor tem por aqui. Olha o centro dela. Olha a beleza desse negócio. Nós temos muito mais tratamento à nossa disposição. Mas é como o texto de Isaías diz. Mas vocês não quiseram. Então, voltando aqui para o nosso texto. Nós precisamos de recomeço, amém? Neemias 7, 1 a 5 diz o seguinte: depois que o muro foi reconstruído, agora então o muro já está reconstruído, e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Prestem atenção, por favor, na formatação desse texto. Versículo 2: para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani. Olha aí o Anani, lá do primeiro capítulo. E com ele, Ananias, comandante da cidade forte. Pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar e assim estava registrado ali. Quando nós falamos a semana passada sobre recomeço, e eu pedi vocês para que nós fizéssemos ou respondêssemos algumas perguntas, no final do nosso encontro eu perguntei se você queria assumir um compromisso de recomeçar alguma coisa na sua vida, e muitos de vocês recomeçaram. Agora eu preciso fazer essa pergunta, por mais indelicada que ela seja. Quantos de vocês no domingo passado que levantaram a mão para recomeçar? Levantem aí para mim de novo, fazendo um favor. Ok, levantou a mão. Agora eu vou fazer uma pergunta e, por favor, não me respondam. Quantos recomeçaram? Não responde. Quantos recomeçaram? E eu vou chutar aqui algumas coisas. Eu acho que a grande maioria não recomeçou. Eu acho que a grande maioria não entendeu o que é recomeçar. Por isso que Deus trouxe essa impressão no meu coração. Porque se você prestou atenção no texto, da forma com que o escritor colocou, você vai entender uma coisa muito importante. Se nós desejarmos que os nossos recomeços sejam efetivos, deem certo, é necessário que nós tenhamos uma estratégia muito bem definida. Vou repetir. Se desejarmos que os nossos recomeços deem certo, sejam eficazes, enfim, é necessário ter uma estratégia muito bem definida. Só de olhar o texto vocês viram. Neemias não voltou. Neemias não tampou buraco de muro e colocou porta no lugar e abriu a porta e disse: está tudo pronto. Não, vocês viram como ele foi meticuloso. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos tapar os buracos. Nós vamos cuidar da fragilidade. Nós vamos cuidar da área sensível. O que nós vamos fazer em segundo lugar? Vamos repor as portas. E agora? Está tudo pronto, deixa o povo entrar? Não.
A cidade é grande, tem poucos moradores. Se nós abrirmos a porta, pessoas vão entrar, eles vão começar a vandalizar, eles vão tomar propriedade que não são deles. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de forma ordenada. Primeiro eu vou levantar pessoas que vão cuidar de áreas específicas. Vou colocar essas pessoas em lugares específicos e estratégicos. E então nós abriremos a porta da cidade. Ele não reconstruiu a porta da cidade para ser um museu. Era lugar para a gente morar. As pessoas tinham que entrar e fazer ali a sua habitação, é verdade. Mas havia uma estratégia muito bem preparada para evitar aquilo que vocês levantaram a mão no domingo passado. Quantas vezes você já tentou e não deu certo? A maioria de vocês levantou a mão para mim. Se você não tiver uma estratégia muito bem definida para esse recomeço, você vai ser novamente uma estatística como a do domingo passado. Já tentei e não deu certo. Já falei e não funcionou. Nós somos família aqui. Vamos pensar. Crises conjugais. Não me respondam. Quantos de vocês já recomeçaram para ver se esse negócio melhora? Quantos de vocês já recomeçaram para ver se tem um pouco mais de paz? Quantos de vocês já recomeçaram para ver se brigam menos? Para ver se tem mais afeto? Para ver se tem mais cumplicidade? Para ver se tem mais respeito? Indo já para o lado absurdo da relação estragada. Quantos? Só para daí uns dias se verem fazendo exatamente aquilo que vocês se propuseram a mudar. Por quê? Eu creio que em grande parte, porque você não teceu uma estratégia para isso. Você não pensou, por exemplo, falando da relação conjugal, o que me leva a tratar minha esposa com agressividade? O que nos levou a desencantar? Sabe o que é desencantar? Perdeu aquela faísca. O que levou a gente agora a viver com o outro como se fosse um colega de casa? O que é que roubou de nós a alegria de simplesmente estar juntos? Por que o nosso amor? Essas perguntas, quantos de vocês fizeram? Quantos de vocês pensaram na sua participação? Porque é muito fácil a gente pensar nos problemas e dizer, mas é porque ela ou ele fazem isso ou faz aquilo. Não, o que eu tenho feito? É isso que eu estou dizendo para vocês, com estratégia. É pensar o problema, entender o problema e dizer o seguinte, e agora? Como que eu saio desse lugar onde eu estou? Quais são os passos? O que eu tenho que fazer? Porque tem gente que resolve o problema, no caso conjugal, com um encontro para ter sexo, acha que está tudo horrível, mas dormiram juntos, no sentido não de ter sono, vocês estão entendendo que tem adolescente aqui, não quer ser, precisa de pôr legenda, não? Resolveu, não resolveu, o buraco está lá, o problema está lá, parece que está em paz em casa, não façam isso. Se você quer ter um recomeço bem sucedido, tenha uma estratégia muito bem definida. Eu vou me encontrar com tal pessoa, eu vou conversar, se for com as suas finanças, se for com os seus relacionamentos, se for com a sua fé. Eu estou seco, eu estou frio, eu não sinto mais nada, eu não posso continuar vivendo. Se for com as suas emoções, que nós acabamos de dizer aqui agora. Não vai ajudar você ficar negando que você está entrando por um processo que pode ser altamente destrutivo para a sua vida. Altamente destrutivo. Irmãos, creiam no que eu vou dizer para vocês. Nós mascaramos aquilo que a fé cristã trata com muita seriedade, dando rótulos e colocando maquiagem em coisa que não deveria ser. Pessoas do bem, pessoas que amam a Deus, pessoas que conviveram no mundo da fé, tiram a sua vida. Você entendeu o que eu estou dizendo? Tem um momento de desespero da alma, tem um momento escuro da nossa vida, que pessoas são capazes de chegar a uma situação extrema e fazerem o mal para si próprio. Então por que você brinca com isso? Você está vendo que não está dando certo. Por que não recomeçar? Por que não parar? Por que não? Eu escrevi um artigo, acho que 8 anos atrás, aqui na New Life, chamado Pare o Mundo
que eu quero descer. Para um pouquinho. Ponha o telefone de lado. Olhe para a vida como vida. Diminua suas atividades. Procure alguém para te ajudar. Converse, procure um profissional, um médico. Trate de você, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E fazer o quê, gente? Perder a sua alma. Então, se você não tiver estratégias muito bem definidas, você não vai chegar em lugar nenhum nesse processo de reconstrução. Segundo conselho que eu quero te dar nessa manhã, é que depois do processo, depois da decisão de reconstruir, é necessário estabelecer um processo de reinstrução. Entenderam o que eu disse? Conversa comigo, entenderam o que eu disse? Okay. Depois que você decidir recomeçar, é necessário um processo de reinstrução. Muito simples. Se você soubesse o que fazer, você não teria feito. A palavra boa não vem na boca, né? Essa meleca que você fez aí. Muito simples. Tem conceitos que nos levam a agir da maneira que nós agimos. Já ensinei nessa igreja centenas de vezes um ditado que eu uso para ajudar as pessoas a pensarem nas mudanças. Você não pensa o que você pensa porque você faz o que você faz. Você faz o que você faz porque você pensa o que você pensa. Se você é novo aqui, você pode não ter entendido. Pergunta a alguém por aí. E eu também vou explicando. Eu não penso o que eu penso, porque de manhã à noite eu faço o que eu faço e as minhas ações promovem esse tipo de pensamento. Não. Eu faço o que eu faço porque eu penso o que eu penso. São os meus pensamentos que determinam as minhas ações. Então não adianta você decidir um processo de recomeçar se você não for reinstruído. O que é ser reinstruído? É abrir a sua mente para perceber quais são as influências, quais são os pensamentos que devem agrupar no seu coração e na sua mente para te ajudar a ter atitudes diferentes. Neste caso, vocês vão ver daqui a pouquinho o que aconteceu. Depois que eles reconstruíram, depois que colocaram essas pessoas, quando o sol estava alto, no outro dia de manhã, Neemias disse assim: primeira coisa, depois que as pessoas entraram na cidade, teve nada antes. Reúnam todo mundo na praça. Colocaram um púlpito de madeira. Primeira vez na Bíblia que menciona um púlpito. Colocaram um púlpito de madeira, chamaram Esdras, que é aquele Esdras do livro. Colocaram Esdras, mandaram trazer os rolos. E ele começou a ler e espalhou gente no meio do povo, dando explicações até que todas as pessoas entendessem o que eles estavam lendo. Os livros da lei de Deus. Não adianta, querido. Se você tentar iniciar um processo de recomeço sem uma reinstrução, você não vai conseguir. Nós precisamos aprender a ver a vida pela perspectiva de Deus. Pastor, mas eu vou à igreja. Isso não ajuda. Quer dizer, ajuda um pouquinho. Pelo menos você está aqui. Mas quantos de vocês estão aqui agora e que vão hoje ainda agir como se você não tivesse vindo aqui? Ora, certeza. Quantos de vocês que estão ouvindo que você precisa reinstruir a sua mente e você vai agir daqui a pouco como se não tivesse parâmetro nenhum? Então não adianta, nós precisamos aprender a ler a vida da perspectiva de Deus. Nós somos cristãos. Nossa influência não é filosófica apenas. Nossa influência não é social. Porque tem muita gente que diz assim, mas está todo mundo fazendo. Oh, mas se todo mundo está fazendo, valida alguma coisa? Então nós perdemos tudo que é parâmetro ético e moral. Se está todo mundo, na sua opinião, sendo desonesto, eu vou ser desonesto, porque o fato da massa fazer
Isso dá validade para que eu faça? Não, queridos, nós não vivemos por conceitos sociais somente. Nós vivemos antes e primeiro de tudo pelos conceitos da palavra de Deus. Eu preciso e você precisa aprender a ver a vida pela ótica de Deus, a valorizar as pessoas pela ótica de Deus, a amar pela ótica de Deus, a conviver no seu casamento pela ótica de Deus, senão o processo de reconstrução não vai acontecer, porque você não reinstruiu. Suas feridas não vão desaparecer, suas mágoas não vão deixar de brotar aí. E o último conselho que eu quero te dar nessa manhã sobre esse texto é que qualquer processo de recomeço, como eu acabei de dizer agora, que não tenha Deus nos seus fundamentos e a palavra de Deus, tem tempo de validade. Tem tempo de validade. Por isso que você respondeu da outra vez que você já tentou recomeçar muitas vezes e não deu certo. Sabe por quê? Eu vou me atrever a atravessar uma linha fina aqui, com cuidado para não ferir nenhum de vocês. Porque você tentou resolver do seu jeito. Porque você achava que você sabia. Porque você acha que você dá conta. Ah, não, já ouvi Bíblia demais. Olha lá que você é a Bíblia mais do que o pastor. E talvez até saiba. Não, já frequenta a igreja tem 50 anos. Ah, já não sei o que, não sei o que. Tudo isso eu concordo, mas talvez nada disso nunca te influenciou. Esse é o ponto. A questão não é sapiência. A questão não é knowledge. Porque o propósito da palavra de Deus não é informação. O propósito da palavra de Deus é transformação. Então o que acontece nesse processo? Muitos de vocês mudam, mas muitos de vocês não são transformados. Olha a diferença. Pega uma área qualquer da vida. Você é muito nervoso. Aí você diz assim para você mesmo: nossa, eu preciso recomeçar, não vou mais ser nervoso, não vou mais ser nervoso, não vou mais ser nervoso. Aí você chega no trabalho, o cara te faz raiva, você fala: não vou mais ser nervoso. Aí você... aquilo está explodindo por dentro. Sua vontade é de voar na pessoa, é de esganar, é de... Está entendendo o que eu estou dizendo? Não. E aí você fala: mas não vou fazer, estou recomeçando. O cara lá da igreja falou, recomeço e tal. Tá bem. Olha, o seu orelhudo, não faz assim, faz assado. O cara vai e faz do outro jeito. Sinceramente, quanto tempo dura isso, gente? Quanto tempo dura? Não vou mais brigar com a esposa ou com o marido. Não vou mais, não vou. Não, o cara falou que é para recomeçar, não vou. O que fizer raiva em mim, eu vou relevar. Aí você faz uma raiva, você releva. Aí faz uma raiva, você releva. Aí você fala: quer saber? Que relevar coisa nenhuma, vai tudo para as cucuias, não adianta, gente, mudança não ajuda se você não for transformado. Mudança é temporária, transformação é permanente. E transformação não é algo que eu e você temos o poder de fazer na nossa vida. Não temos. Tem um monstro aqui dentro. Eu posso conseguir domá-lo por muito tempo, mas eu não consigo segurar esse monstro o tempo inteiro em todas as situações. Eu consigo segurá-lo por muito tempo em algumas situações, mas nunca o tempo inteiro em todas as situações. Quem tem que fazer isso é o Espírito de Deus na nossa vida. E é por isso que, se você não fundamentar o seu recomeço na palavra de Deus, tem tempo de validade isso aí, ó. Olha o que diz no capítulo 8, agora eu vou ler esse texto para vocês, para a gente poder encerrar. Diz assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Pensa, gente. Vamos supor que o sol nasceu às 6 da manhã, vamos ser generosos. O sol nasceu às 6 da manhã. 6 horas de leitura. Livro aberto. Lendo e o povo absorvendo aquilo. Por quê?
e todo o povo, até o meio-dia, de frente à praça, em frente à porta das águas, na presença de homens, mulheres, de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. 6 horas e o povo com atenção. Eu estou vendo alguns de vocês aí já memeando a cabeça com o tempo, que eu estou demorando. Eu estou vendo alguns de vocês aí já pensando, gente, mas está lá alguém. O que mais que ainda tem depois disso? Acabou já? Dá para ir? 6 horas. O povo atento. Agora, interessante, né? Tem uma profecia no Velho Testamento que diz que haveria um dia que o povo não suportaria mais isso aqui que nós estamos fazendo. E eu acho que nós estamos chegando nesse dia. Vocês acreditam? Pode parecer contraditório, porque Deus tem abençoado a New Life. Todas as manhãs nós temos um grupo enorme de pessoas aqui. Mas eu vejo isso. Eu vejo cada dia a gente procurando estratégias de como comunicar melhor em menor tempo. Porque ninguém quer mais ouvir. Como é que você passa uma ideia? Quando eu fiz seminário, o professor de homilética, ele dizia o seguinte: olha, você tem 5 minutos para ganhar ou perder as pessoas. Fiz 5 minutos. Aliás, eu tive um outro que disse o seguinte: em 3 minutos a pessoa já decidiu se ele quer te ouvir, se ele não quer te ouvir. Ele fica lá, mas ele fechou a cabeça dele. Putz, 3 minutos. Quer dizer, se você der uma mancada nos primeiros 3 minutos, lascou tudo. O povo não quer mais ouvir. 6 horas o povo ouvindo com atenção a leitura do livro. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semar, Anaias, Urias, Ilquias, Maazéias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana. Ó, nome de menino aí, ó. Rasbadana. Tem umas 15 grávidas nessa igreja. Rasbadaninha, menino. Tem nome bacana aqui. Pedaias. Mesulão. Vocês param aí, porque vocês vão falar nome de gente que está aqui e vai ficar feio para vocês. Eu estou pulando os que eu sei que não tem ninguém aqui, tá? Mas Pedaias é bom, hein? Rasbadana foi o melhor para mim. Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou. Detalhe, 6 horas em pé. 6 horas em pé. Ouvindo um cara ler. Irmãos, eu estive no Egito, numa igreja chamada Igreja do Lixo. Uma parte da cidade do Cairo, que é onde juntam o lixo da cidade. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Literalmente, as ruas são cobertas de lixo. E eu não estou dizendo lata de lixo, eu estou dizendo lixo amontoado com 5, 6 metros de altura de um lado e outro, onde o carro passa, o retrovisor quase encosta no lixo. Nesse lugar tem um monte, chamado Monte Muharraq, onde cresce os coptas, que Deus fendeu a rocha com a sua mão, fazendo assim, e criou uma abertura natural, numa montanha de pedra, muito mais alta que essa igreja. E nessa igreja sentam 3.800 pessoas. Detalhe, não tem teto. Tem uma cúpula, assim, um côncavo. Aqui fica o sacerdote copta. Aqui ficam as cavernas de oração, incrustadas. E para cá é a montanha com lugar de sentar. São arquibancadas no sol. Agora, Egito. Um dos dias que eu estava lá deu 116 graus. 116. Tem culto às 9, tem culto às 11, rapidinho esse, porque aí eles param, aí o sol mata mesmo, mas tem culto às 4, tem culto às 6, e sabe o que acontece? Lotado de gente querendo ver Jesus. 6 horas. Esdras abriu o livro e o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Nós podíamos gastar tempo explicando isso aqui. Então quer dizer que em igreja a gente pode levantar a mão e dizer amém. E não, essa babaquice de dizer é tradicional e é pentecostal, isso é coisa que eu não sei de onde nasceu essa besteira. O povo ouviu, o que eles fizeram? Você está lá assistindo um show do seu cantor. Eu fui aqui convidado nos irmãos da igreja, ganhei de presente um show do Roberto Carlos no ano passado. E agora vai eu falar o que não devia na mensagem. Porque tem gente que fica vigiando onde eu vou. Fui no show do Roberto Carlos, pronto, escandalizou 10.
Estou lá no show do Roberto Carlos. E o que tinha era irmão de igreja no show do Roberto Carlos. Pensa no negócio. Olha lá, a outra dando tchauzinho. Estava lá também, né? Tá vendo? Aí fui lá no negócio comprar uma água para mim, mas a Ana. E assim, veio um irmão, bateu nas minhas costas. Falou assim: ô pastor, você aqui? Eu falei: não, só meu espírito. Eu estou lá. Mas o que tinha era irmão de igreja naquele negócio. Ô irmão, na hora que aquele homem começou a cantar, para quem gosta desse tanto, né? De mão para cima, a jogar beijo e a gritar, eu vi de tudo. Eu vou ser assim, ó, estou censurando aqui as coisas que eu vi. Aí você vem na igreja, você ouve uma canção que fala da presença de Deus, a transformação de Deus, seu coração arde. Você fala assim: ah, mas eu não posso levantar a mão, né? Porque isso aqui não é coisa. Você entende o que eu estou dizendo? O povo ouviu, eles não aguentaram, eles levantaram a mão e disseram: louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Não é questão de manipulação de massa, é questão daquilo que seu coração sente na presença de Deus. É você poder dizer: amém, 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 creio nisso, entrego minha vida para Jesus, celebro o autor da minha vida. Se eu gostasse do Roberto Carlos também, do stand, eu tinha feito a mesma coisa que fizeram. Se fosse um cantor preferido meu, assim, mais preferido, né? Estão entendendo, né, gente? É porque eu tenho que pensar e decidir em questão de segundos o que fala e o que não fala, né? Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, novo nome, Jamim, Acube, olha um menininho chamado Acube, que beleza. Sabetai. Gente, eu vou pular esses nomes que isso aí não interessa. Versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Esse é o ponto que eu queria. Processo de reinstrução, se não for baseado na palavra de Deus, ele tem tempo limitado. E se não for entendido. Agora aqui, queridos, entra uma parte que não tem homem no mundo que consegue fazer. Você pode estudar toda teoria de retórica, toda proposição de interpretação textual, você pode estudar toda forma de comunicação que você quiser. Tem uma área aí do seu coração que, se o Espírito de Deus não colocar a mão, não tem ninguém que pode fazer essas palavras entrarem lá. Ninguém. Porque toda palavra passa por filtros. Toda. Você está me ouvindo, você está filtrando. Tem uns que estão me achando chato, tem uns que estão me achando pedante, tem uns que estão me achando interessante, tem uns que estão achando que tem a ver com Deus, tem uns que estão filtrando de acordo com as suas experiências religiosas. Tem um que está dizendo o seguinte: isso aí, na verdade, isso não muda nada na nossa vida. Toda palavra passa por filtros. Mas se o Espírito de Deus for na frente, ele vai arrebentando tudo isso. E é aí que eu queria que você chegasse nesse ponto, queridos. Nenhum processo de recomeço vai se estabelecer na sua vida se você não fundamentar sua vida em Deus, na palavra de Deus. Casamento, finanças, igreja, relacionamentos, saúde emocional, se não for na palavra de Deus. Você está angustiado nessa manhã? A receita de Jesus: vai ver a flor que está ali de fora, nós botamos uma barraca para vocês ali, cheia de flor, nenhum de vocês pararam lá para ver. Jesus falou isso: vai ver a flor. Olhai os lírios do campo. Vai ver passarinho, mas larga o telefone. E vai ver o passarinho, se ele voa para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, que cor que são as penas desse passarinho. Jesus disse isso lá no texto de ansiedade. Mateus, no Sermão do Monte, capítulo de número 6. Olhai os lírios do campo, que não trabalham, que não tecem, que não têm celeiros, que não têm contas bancárias, que não tem preocupação se ele tem 10 mil ou nenhum amigo no Facebook ou seguidor no Instagram. Olha os lírios do campo, que duram tão pouco, e que Deus cuida deles. Deus não vai cuidar de você? Olha os passarinhos. Eles não têm lavoura, eles não compram, eles não estocam, eles não fazem cupom, cuponetes.
que estocam nets na sua casa. 500 vidros de shampoo, você vai usar isso quanto, criatura? Tem gente perdendo o cabelo. Mas tudo bem. Olha para os passarinhos. Basta um vidro de shampoo. E aí, quando ele acabar, compra outro. Se eu não tiver dinheiro, fica sem. Você já lavou o cabelo com sabão de bola na roça? Estão entendendo? Desculpa. Mas é isso, irmãos. Paz para o coração. Não tem. Mas onde está isso? Na palavra de Deus. Olha para sua esposa hoje. Diz para ela que a ama. Pega na mão com um pouquinho mais de afeto. Ah, mas ontem nós brigamos. É a melhor hora. Diz, olha, ontem besteira, me perdoe, eu vou reavaliar minhas palavras, reavaliar minhas atitudes. Eu vou repensar a forma que eu falo as coisas, que eu faço as coisas. Me ajuda aí, me ajuda, eu preciso mudar, eu quero mudar, sabe? Vê um amigo que está distante, dá uma ligadinha para ele, diz da importância. Se nós quisermos recomeçar, queridos, se você tiver ouvido e não apenas escutado, você tem tudo na sua mão para recomeçar agora. Agora eu queria convidar você, só para a gente orar um minuto, e pedir você que você pensasse um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Em tantas pessoas, quando a gente vai orar, pensa assim, acabou o culto. Não, agora que começou, porque agora é a hora de você falar com Deus. E colocar o que você ouviu em algum lugar na sua mente, no seu coração, e dizer, Deus, isso aqui, ó Senhor. Porque senão, queridos, vai ser mais uma mensagem de domingo, vocês vão continuar vivendo da mesma maneira, ou vão ter uma mudança temporária, segura as pontas aí 15 dias, depois volta tudo para onde estava de novo. É igual quem faz dieta e não entende o que deve comer. Aí fica assim, nossa, eu não estou podendo comer doce agora, mas ali por dentro está comendo uma bacia desse tamanho. O dia que soltar essa coleira... Não, e a pessoa ainda fala, o dia que terminar esse maldito desse jejum, vou comer pudim, vou comer... Mas então você não entendeu nada. Você vai voltar do mesmo jeito. A ideia era você entender que dá para comer, algumas coisas tem que ser menos do que as outras, se você quiser um processo saudável de existência. Senhor Jesus, obrigado pelo nosso tempo aqui juntos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Saber, ó Deus, que a palavra de Deus, quando ela é aberta, e isso aconteceu lá e ela acontece hoje em dia, quando ela é aberta, lida e explicada, porque ali o povo começou a chorar, Senhor, chorar copiosa e compulsivamente, a ponto de ter que se dizer, parem de chorar, é para ter alegria. A Bíblia precisa ser entendida, Senhor. E ó Deus, eu quero orar agora para que haja alguma mudança aqui na nossa vida. Porque ser entendida e não ser aplicada para transformação não adiantou nada, Jesus. Não adiantou nada. Muitos de nós aqui precisam recomeçar. Eu preciso recomeçar, Senhor. E para recomeçar nós precisamos ser reinstruídos. E ser reinstruídos é somente com a palavra, é o Senhor, ó Deus, não é o meu amigo, não é a minha amiga, não é o parente de lá, ou o conceito social dali, não, Senhor, é a tua palavra, o que o Senhor pede de nós, qual é a forma que eu devo ver a vida, ver as pessoas, mexer com as minhas finanças, cuidar da sexualidade, do relacionamento conjugal, da fé cristã, da minha saúde, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Espírito de Deus, quebra esses filtros que às vezes vêm barrando as palavras de terem o efeito que elas precisam ter na nossa vida, Senhor. Pai, eu quero orar para que aconteça aqui na New Life, nesse domingo, nos 2 cultos, aquilo que aconteceu lá em Jerusalém. A Bíblia era lida e as pessoas eram comovidas e transformadas, Senhor. Que bom seria, Pai, dia que a nossa congregação, em uma só voz, levantasse as mãos e dissesse, amém, amém, louvado seja o Senhor, porque estamos entendendo a palavra. Eu oro, Senhor, pelas situações difíceis que se abatem sobre a vida de tantas pessoas, gente aqui na igreja com luto, gente com parentes enfermos, pessoas
vendo os filhos em situações difíceis, casamentos, finanças, em todas as áreas, Senhor. Colocamos isso diante do Senhor. Pai, abre diante dos nossos olhos hoje um novo horizonte. Amém, queridos?